Vou continuar com a leitura do Diácono Lucas. Mateus capítulo 6, né? Amém. Leu 6, leu 5, capítulo 6, versículo 5. Então eu fiquei surpreso com a operação, porque a nossa escala de preço foi só domingo. Não está na quarta. Aí eu estou escala domingo. Entendi. Quarta-feira a gente está fazendo aleatório. Esse dia dessa semana que mudou da escala de quarta-feira, nós não fizemos, a gente está só. Quarta-feira, se estiver disponível, a gente já faz a pregação. Capítulo 6, versículo número 5. Diz assim: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade, eu vos digo que eles já receberam recompensa. Tu, porém, quando orardes, entra no teu quarto e fecha a porta. Orarás ao teu Pai, que está em secreto, e o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhes peçais. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as vossas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Essa leitura, ela é muito rica, instrutiva e muito confundida, né? Ao longo do tempo foi muito confundida, porque ela virou o famoso Pai Nosso, né? Já da Igreja Católica, transformou-se numa reza, ignorando o contexto anterior que Jesus disse: não se assemelheis a quem fica com vãs repetições. Então, preciso começar esse sermão de Jesus aqui. Ele vem ensinando prática de justiça, de dar esmolas, de como orar, e depois vem de como fazer um jejum. É aula, é Jesus dando aula, como sempre fez, é ensinando pessoas que não sabiam ou que tinham desaprendido em como lidar com Deus. A Marlene começou aqui na leitura lendo João, que diz que nós ganhamos uma paternidade. Nós somos chamados de filhos de Deus. Filhos de Deus. Então nós temos Ele como Pai. Jesus está inaugurando isso aqui. Os judeus não estão acostumados com isso. Não estão acostumados a chamar Yahvé de Pai. Essa intimidade que Jesus vai trazendo no ministério dele é nova para eles. Então eles não sabem nem como chegar direito a Deus mais. O esquema sacerdotal, a religião, já tomou conta desse povo de um jeito que eles perderam a intimidade com Deus. Preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. Os pastores que nós temos nas igrejas, eles não são sacerdotes de suas vidas. É comum a gente ouvir isso, né? O sacerdote, né?
O nosso sacerdote é Jesus Cristo. Glória a Deus. Pastores são pessoas com dons específicos que Deus deu, a saber, pastor é um dom. Ser pastor é um dom. Está lá tá listado em dons, lista de dons. A uns deu. E ele fala de dons, não fala de profissão. Não é ministério, a gente acostuma com essas palavras, né? Mas não é dom, ministério, aliás, não é ministério, não é profissão, não é crachá. É um dom que Deus dá a alguns seres humanos, a alguns homens e a algumas mulheres, para que possam pastorear, ou seja, ensinar, né? Indicar um caminho. Mas o nosso sacerdote é Jesus Cristo. É Jesus. Tá? Então, assim, essa intimidade do cristão com o Pai, ela vai se perdendo, às vezes, por causa da igreja. Porque no caminho, as pessoas começam a olhar mais para o dito sacerdote homem do que para o sacerdócio de Cristo. Nós devemos respeitar os nossos pastores, nós devemos realmente acatar os seus conselhos, mas nunca celerosamente o nosso sacerdote é Jesus. Só Ele é mediador entre Deus e o homem. E Ele está vindo aqui justamente quebrando o esquema sacerdotal, uma religião meio apodrecida, ensinar pessoas que já desaprenderam. Tanto que numa outra ocasião, quando fala sobre esta oração, a passagem diz que os discípulos perguntam, mestre, nos ensina a orar. A gente não sabe orar. Como que a gente deve orar? Como deve se chegar a Deus? Né? A gente não sabe como fazer isso. Você precisa que o Senhor nos ensine. E então Jesus vai e ensina esta mesma forma de se falar com Deus. Então, quando no 5 ele começa, quando orardes, vocês não serão como hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Então vamos entender, não há uma proibição de orar de pé, não há uma proibição de orar em público, mas é uma instrução de qual é a intenção quando você ora. Essa é a instrução. Quando você ora, qual é a sua intenção? Hoje na igreja tem, né, nas igrejas, né, na nossa não tem, graças a Deus, um ministério de mídia, né? Não vai encontrar esse lugar nenhum, ministério de mídia, mas as coisas vão acontecendo, vão evoluindo dentro da igreja, acredito para a organização mesmo, né? Mas isso vai, às vezes, chocando a gente, porque aí as pessoas enfiam uma câmera na cara de um ser humano e tem que tirar dele a maior expressão de fé para colocar na internet. Então, essa expressão aqui está muito boa, eu vou colocar naquele ali que está chorando mais, né? E é justamente isso que Jesus está combatendo. Ele está dizendo, você não precisa se mostrar para ninguém. Você não precisa se mostrar espiritual para ninguém. Você de pé, sentado, de joelho, não mudará em nada, se não vier de dentro de você. E eu até costumo dizer que quando ele vai falar, fecha a porta do teu quarto, se a gente pudesse fazer uma alusão hoje, né, de nossas vidas, poderia dizer no teu coração. Faça aqui, ó, dentro mesmo, porque é aqui dentro que ele vai ouvir. Porque ele diz, né, vocês vão falando como os hipócritas. O que é o hipócrita? É alguém que quer parecer uma coisa que não é. A palavra hipócrita vem lá da Grécia, quando os atores iam fazer o teatro, ela tem uma raiz do teatro, a palavra hipocrisia. Porque os atores, quando iam encenar, eles tinham duas máscaras, as que representam hoje no teatro. Uma máscara feliz e uma máscara triste. E quando o ator ia fazer uma cena melancólica, ele colocava uma máscara aqui, com a boca, né, em arco para baixo, naquela tristeza. Ele podia estar sorrindo atrás da máscara e falando o texto, mas as pessoas da plateia estavam vendo alguém triste. E quando a cena era de felicidade, ele colocava a máscara de felicidade e ficava na plateia, e a plateia via aquela máscara feliz. Daí veio a palavra hipocrisia. Então Jesus está dizendo, e sempre combateu isso, não seja hipócrita.
Não seja hipócrita, não tente